Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo, tá bom? As meninas que estão pegando ali o crachá, podem continuar pegando em silêncio, que a gente vai orar, tá bom? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos demais a Tua presença nesse lugar. O que mais importa para nós é a Tua presença aqui. Nós Te louvamos porque o Senhor responde às nossas orações. O Senhor já disse que estaria conosco. Queremos dedicar esse culto, esse momento, para a honra e glória do Teu nome somente, Senhor. Nada aqui, nenhum detalhe dessa conferência foi feito para enaltecer qualquer outra coisa ou pessoa, senão o Senhor. A gente quer se render a Ti também, que as nossas vidas sejam entregues a Ti, que a gente possa se derramar aqui na Tua presença. E o Senhor, como sempre faz, de forma maravilhosa, gloriosa e graciosa, fala conosco, Senhor. Estamos aqui para ouvir do Senhor. Faz com que conheçamos mais esse Deus tremendo que Tu és. Coloca em nosso coração esse desejo de Te adorar, de bendizer o único e verdadeiro Deus que és Tu, Senhor. Obrigada, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Traz as que ainda estão por chegar, cuida delas. E aquelas que não puderam vir, que elas possam estar sendo abençoadas de longe, Senhor. Louvamos o Teu nome, é para isso que estamos aqui. No nome santo do Teu Filho. Amém. Vamos ficar em pé, vamos começar cantando, louvando ao Senhor, dedicando todo o som, todo o tom ao único e verdadeiro Deus, o Verbo vivo, aquele que morreu por nós. Verbo vivo, e é isso que a gente vai declarar. Que maravilhoso, Verbo vivo que morreu por nós. Oh
nós estamos aqui para dar e queremos assim, na sua misericórdia, mesmo naquela soberania, que nós, pequenos seres, pecadores, podemos cantar para o Senhor, recebe a honra, porque o Senhor merece. Prostradas aos seus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda terra, um novo canto que exalta e glorifica-Te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. Precisamos entender a linguagem dos evangelhos. Ela é uma linguagem muito mais afirmativa do que imaginamos. Para eu me tornar verdadeiramente quem eu sou diante de Deus, eu preciso renunciar uma infinidade de outras coisas para poder encontrar a minha verdadeira identidade. E assim nós amadurecemos. Há um tempo atrás, já há um bom tempo, eu estava preparando um sermão sobre o texto em Romanos que fala que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Eu fiquei me perguntando como que alguém pode se considerar morto, morta para o pecado, se o pecado é uma realidade tão entranhada dentro de nós. E uma imagem que me veio à mente foi a imagem do casamento. E me veio à mente a minha lembrança de que no dia 1º de julho de 1978, diante de Deus e diante dos nossos parentes, amigos, eu dei o meu sim para minha esposa e ela deu o seu sim para mim. A partir daquele dia, daquele momento, nós morremos. Eu morri para todas as outras mulheres, ela morreu para todos os outros homens. Não que essas pessoas, homens e mulheres, deixassem de existir a partir daquele momento, tivessem ali cessado definitivamente, não, elas continuaram, mas ao nos considerar mortos para uma realidade que naquele dia estava se encerrando, estávamos iniciando uma nova etapa, um novo caminho na nossa vida, considerar mortos, nós nos abrimos para uma nova realidade, uma nova perspectiva, e dentro dela nós encontramos assumindo uma nova fase, um novo caminho, uma nova perspectiva. E isso mudou radicalmente a nossa vida e segue nos transformando até hoje, nessa longa trajetória que já vão para 46 anos, temos aprendido o valor, a dignidade, o significado de amar um ao outro e de construir uma prática de liberdade. Eu me tornei mais verdadeiramente quem eu sou e mais livre quando eu me dou
completamente a ela e ela a mim. E a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos falando sobre o valor e a dignidade, retomando o que nós conversamos ontem à noite, em Romanos 8, 29, que nós lemos ontem, Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu, também os serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o argumento principal de Paulo, como eu disse ontem, é que no momento em que nós estamos em Cristo, no momento em que nós estamos unidos a Cristo e passamos a viver em Cristo, para Cristo, nós então participamos dessa nova realidade onde o final, o objetivo final, a razão final da nossa existência é sermos conformados à imagem dele. Então, a nossa visão do Filho de Deus, a maneira como nós olhamos e contemplamos o Filho de Deus na sua perfeita humanidade, é o que nos ajuda a construir ao longo da nossa trajetória cristã uma compreensão madura de valor e de dignidade pessoal. Voltando na criação, começamos com ela ontem, quando Deus encerrou a sua criação no 6º dia, criando homem e mulher à sua imagem e semelhança. A Bíblia nos relata que Deus olhou para toda a sua criação e viu que aquilo era muito bom. Aquilo era simplesmente extraordinário, maravilhoso. Havia beleza, harmonia, havia simetria, um reflexo, uma antecipação daquilo que é verdadeiramente belo. E muitas vezes nós nos enganamos e nos prendemos àquilo que nos atrai. Citando mais uma vez Agostinho, e eu gosto de Santo Agostinho, ele diz assim, também nas Confissões, ele diz assim: mas o que amo? O que amo eu quando te amo? Não uma beleza corporal ou uma graça transitória, nem o esplendor da luz tão cara aos meus olhos, nem as doces melodias de variadas cantilenas, nem o suave odor das flores, dos ungüentos, dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros tão suscetíveis às carícias carnais. Nada disso eu amo quando amo meu Deus. A luz, a voz, o odor, o alimento, o abraço do homem interior que habita em mim, onde para minha alma brilha uma luz que nenhum espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não destrói, de onde exala um perfume que o vento não dissipa, onde se saboreia uma comida que o apetite não diminui, onde se estabelece um contato que a saciedade não desfaz. Eis o que amo quando amo meu Deus. Mas ele tem uma afirmação logo no início desse livro que eu guardei, assim, achei uma coisa simplesmente fantástica, quando ele diz que nada que é finito pode satisfazer um anseio infinito. Guardem bem isso. Nada que é finito satisfaz um anseio infinito. E como Agostinho introduz as Confissões dizendo: fizeste-nos para ti, ó Deus,
e a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em Ti. O que o Christopher West diz com isso é que nós precisamos perceber e reconhecer que essas experiências finitas, elas não poderão nos satisfazer, nunca, não plenamente. E o grande problema, às vezes, das nossas crises com o nosso valor e com a nossa dignidade é porque nós lançamos sobre elas o peso delas terem de nos realizar e nos satisfazer. Estava comentando com o pastor Humberto ainda há pouco, que uma experiência libertadora para todos nós é quando nós reconhecemos isso, quando eu posso dizer para minha esposa: olha, você nunca vai me satisfazer plenamente, nunca. E ela poder dizer para mim: olha, você nunca vai me realizar plenamente. Enorme. Porque o que nós vivemos e o que nós experimentamos, por mais maravilhoso que seja, ainda assim é uma pequena sombra daquilo que nós mais ansiamos, que é a beleza última. Por mais maravilhoso que um relacionamento possa ser, por mais intensa que uma experiência humana possa ser, uma viagem, uma paixão, um romance, seja o que for, por mais intenso que seja, ainda assim é apenas um reflexo de um anseio maior. O problema é que quando eu me prendo àquilo dali, eu me torno um refém de algo que é limitado e que nunca irá me satisfazer plenamente. Vocês entendem? Então, por isso que quando nós nos voltamos para o olhar para a pessoa de Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus, a manifestação exata do ser de Deus, e a expressão da humanidade pretendida por Deus desde a criação, aquela humanidade que com a queda fracassou pela sua desobediência e por virar as costas ao Criador. Agora, quando nós temos em Jesus Cristo a revelação da perfeita humanidade de Deus e nós olhamos para ela com admiração, com encanto, essa contemplação, ela produz em nós uma mudança extraordinária. Voltando para a carta de Paulo aos Filipenses, que eu mencionei ontem, e hoje eu vou citar mais textos dessa carta que eu acho simplesmente fascinante, mas no capítulo 3, Paulo inicia dizendo o seguinte, ele fazendo uma pequena biografia dele. Veja o que ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Confiar na carne, aqui para Paulo, como em vários outros textos, a carne para Paulo é a autoconfiança, a confiança na sua origem, na sua história, nas suas conquistas, na força, no poder daquilo que ele havia conquistado. E ele diz: eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele descreve alguns fatos da sua vida: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vejam que Paulo cita alguns fatos da sua vida. E há um tempo atrás, olhando para esses fatos, eu percebi que alguns deles são experiências, fatos que nos são dados. Nós não os procuramos, nós não escolhemos, eles simplesmente chegaram
nos foram dados, outros foram escolhas que ele fez, decisões que ele tomou. Por exemplo, circuncidado ao 8º dia, ele não decidiu ser circuncidado, ele não escolheu ser circuncidado, os seus pais o levaram até o templo e ele foi circuncidado conforme a tradição do seu povo. Da tribo de Benjamim, ele não escolheu ser da tribo de Benjamim, não escolheu ser hebreu de hebreus, não escolheu ser um israelense, ele não escolheu nada disso. Ele não escolheu a terra onde ele iria nascer, a etnia que ele iria participar, a religião dos seus pais na qual ele seria inserido, nada disso ele escolheu, correto? Mas quanto à lei, ele tornou-se um fariseu, isso foi escolha dele. Em algum momento na sua vida, ele decidiu ser um fariseu. Em algum momento na sua vida, ele decidiu perseguir a igreja, perseguir os cristãos. Foi uma decisão dele. Ele decidiu viver assim. E em algum momento na sua vida, como fariseu, ele decidiu ser irrepreensível, ser um observador da lei, de forma que não tivesse nada com que fosse repreendido. Escolha dele. E veja que Paulo, ele não briga com o que lhe foi dado. Ele não afirmação de Paulo, por causa de Cristo. Paulo inicia ali na estrada de Damasco, quando Jesus Cristo se revela a ele, um longo caminho de transformação. E ele diz: naquele momento, aquilo que para mim era motivo de orgulho, era motivo de identidade, era motivo de afirmação, eu considerei como perda, diante da sublimidade de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, não foi por nenhum outro fator, não foi por nenhum outro motivo, não foi porque ele queria se tornar uma pessoa melhor, mais bem-sucedida, mais feliz, mais bem realizada, não, por causa de Jesus Cristo, diante da contemplação da humanidade verdadeira, real de Jesus Cristo, humanidade na qual eu fui criado, diante da revelação da humanidade, da vida, da realeza, da grandeza de Jesus Cristo, tudo aquilo que para mim era lucro, tudo aquilo que para mim tinha grande valor, tudo aquilo que deu a mim visibilidade, respeito, dignidade, honra, dinheiro, sucesso, tudo isso eu deixei para trás, eu considerei como perda, por causa de Jesus Cristo. Tudo isso eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não como quem tem justiça própria, que procede da lei, mas quem tem a justiça que procede da fé em Jesus Cristo. Para quê? Para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Como uma pessoa bem-sucedida, um empresário, uma empresária, uma pessoa que tem tudo na vida, mas que tudo isso a mantém refém, escrava, para perpetuar aquilo que tem, porque é somente aquilo que ela tem. Mas Paulo é capturado pela beleza de Jesus Cristo, e essa beleza o fascina, e esse encanto toma conta dele, a ponto dele abrir mão de tudo aquilo que ele havia conquistado, para conquistar a Cristo. Jesus é o verdadeiro outro,
Nós vimos ontem que um conceito clássico e o que o casal McGrath apresenta é que a autoestima, ela consiste nesse conjunto de avaliação e de julgamento que produz em nós sentimentos positivos ou negativos feitos por pessoas importantes para nós. Mas a pergunta que eu levantei é: quem é esse outro importante para nós? E se queremos ter uma autoestima ou um valor, uma dignidade pessoal que nos leva ao longo de toda a nossa existência, e no fim nós somos reunidos em Jesus Cristo, onde experimentaremos a plenitude da perfeição da vida de Jesus Cristo. É como diz Paulo: quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, o clímax dessa doutrina da Imago Dei é a nova humanidade compartilhando a imagem divina. A contemplação ou a adoração da beleza de Jesus Cristo realiza em nós uma visível manifestação do caráter de Deus. E é assim que Agostinho descreve numa das mais belas orações de Santo Agostinho, uma das mais lindas, onde ele ora dizendo assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Essa oração Agostinho escreve olhando para a sua vida. Até os 30 anos ele viveu uma vida devassa, e ele reconhece que procurava nas belas formas das mulheres algo que pudesse satisfazê-lo. Deus se revela o jeito que Deus é. Tornou-se um servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É assim que Deus é. Se alguém te perguntar para você mostrar como que Deus é isso que nós encontramos em Jesus, esse caminho descendente. Sendo Deus, Ele não deixou de ser Deus, mas não fez uso daquilo em benefício próprio, muito pelo contrário, Ele se esvaziou, se humilhou, tornou-se um servo, tornou-se humano, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Esse é o paradoxo. Foi na humilhação que Ele foi exaltado. O grande paradoxo é que nós queremos ser exaltados sem a humilhação. Nós queremos fazer o caminho oposto. Nós queremos fazer o caminho sempre ascendente.
E essa é a maneira como nós corrompemos o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o que nós fazemos? Nós usamos Deus e usamos o próximo por nossa causa. Aprendemos a usar Deus e aprendemos a usar o próximo para atender às demandas e os caprichos do nosso ego infantilizado, mimado, eternamente insatisfeito. Então é nesse sentido que nós precisamos olhar para a cruz. A cruz é a expressão, é a forma como Deus se revela como Deus. E é ali que nós entendemos a grandeza da majestade, da glória de Deus e o fato de termos sido criados à imagem dele. Então, as ofertas seculares de uma cultura carente e adoecida, elas não nos conduzirão a uma consciência de valor e de dignidade como a Bíblia nos aponta, o caminho que ela nos oferece, que está em Jesus Cristo. Pegando essa linha aí, né? Então a gente pode dizer que a autoestima, ela está ligada ao narcisismo. O senhor até falou disso, né? Do querer satisfazer os seus próprios desejos, viver para si mesmo. Então a autoestima está ligada ao narcisismo, já que ela induz a pessoa a uma apreciação de si mesmo. Complicado, né, pastor? Ele escreveu um livro, né, sobre isso. Veja, de certa forma, imagino que sim, é possível. Tem um autor chamado Christopher Lasch, escreveu nos anos 70, 80, ele escreveu um livro sobre a cultura do narcisismo, e depois ele escreveu um livro menor, cujo título é O Mínimo Eu. E ele define o narcisismo a partir da cultura americana, onde as pessoas, talvez com receio de uma guerra nuclear, depois da Segunda Grande Guerra, depois de Hiroshima e Nagasaki, da bomba atômica, etc., o povo foi se tornando um povo inseguro, apavorado, medroso, etc., e foram se fechando, se encolhendo até aquilo que ele chama do mínimo eu, ou do eu sobrevivente. Então, para ele, a cultura narcisista, ela surge desse eu sobrevivente, desse eu que tem tanto medo de se expor, tem tanto medo de se doar, tem tanto medo de amar, tanto medo de ser ferido, de ser traído, de ser abandonado, que ele se fecha, até encontrar o seu eu sobrevivente. O que ele chama de mínimo eu, que é um eu narcísico, que não é simplesmente aquela pessoa que se ama, mas ela acaba tendo que se amar, porque a única coisa que sobra para ela é ela mesma, e ela então corre o risco de se enlouquecer, uma vez que não tem nada além de si mesma. Então, sim, a busca hoje por autoestima pode nos conduzir a um tipo de consciência autocentrada, autocontida, presa em nós mesmos, que nos leva a um estado de adoecimento emocional, espiritual, e nos leva, por fim, ao completo abandono e afastamento do Criador, de Deus e da obra de Jesus Cristo. É interessante notar que
na fé cristã, isso seria tema, assim, depois para uma outra oportunidade, porque é assunto, como diz lá em Goiás, para mais de metro. É quando nós paramos para refletir sobre a natureza triuna de Deus. O Deus cristão, diferentemente do Deus das outras religiões monoteístas, como o islamismo, por exemplo, o Deus bíblico, o Deus cristão, é uma comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão divina. Um só Deus, um só e indivisível Deus, um único Deus, que se revela em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que o torna indivisível e apenas um único Deus é o fato de que as 3 pessoas divinas vivem numa absoluta comunhão e interdependência e interpenetração de um no ser do outro, onde nós não vemos 3, nós vemos apenas um. Por quê? Porque você nunca vai conhecer o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Você nunca vai conhecer o Filho sem o Pai e sem o Espírito. E nunca vai conhecer o Espírito sem o Pai e sem o Filho. O Deus bíblico é uma comunhão eterna. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele nos cria como seres em relacionamento. É por isso que Ele cria homem e mulher, porque a imagem de Deus, como eu disse ontem à noite, não está no homem em si ou na mulher em si, mas na comunhão, no relacionamento. Por isso que a igreja, ela está ali no credo apostólico como um elemento de fé. Não é o lugar onde eu vou nos finais de semana, no domingo, quando eu não tenho nada para fazer, ou porque eu consegui criar uma cultura religiosa onde eu costumo ir à igreja todo domingo. Não. Do mesmo jeito que cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos na igreja, porque nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos na necessidade de nós nos relacionarmos para que a nossa identidade pessoal seja construída comunitariamente. Uma vez eu ouvi de um grande estudioso, um grande teólogo que eu admiro muito, já falecido, convivi pouco com ele, o Dr. Miguel Bonino, um teólogo metodista argentino, onde ele disse que Deus não se relaciona conosco individualmente, Ele se relaciona conosco pessoalmente, porque a aliança que Deus tem é uma aliança com um povo, não é aliança com indivíduos isolados. Ele tem uma aliança com o seu povo e se relaciona conosco pessoalmente, mas considerando o indivíduo como ser que é subtraído da comunidade. Não, Ele se relaciona conosco dentro dela. Por isso que Paulo usa uma das imagens mais ricas, que é comparar a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Porque se esse dedinho meu for arrancado fora, em poucas horas é morto, é um tecido morto. Ele só existe e ele só é vivo e ele tem alguma função quando ele está no corpo. Fora do corpo é um pedaço de carne que apodrece rapidamente. Então, o narcisismo é fruto de uma cultura que nega essa realidade. É talvez a expressão hoje mais próxima que nós temos do pecado original, que é decidir viver sem Deus e ser eu mesmo meu próprio Deus. Essa é talvez a expressão maior
de uma cultura narcisista, individualista, consumista, autocentrada, como nós temos hoje, muito valorizada, inclusive dentro da igreja, infelizmente. Como é que a gente pode lidar com abordagens comuns e corriqueiras na escola, no trabalho, na vida social, né, fora da igreja? Como é que a gente pode lidar com abordagens que associam a autoestima a uma carência de amor próprio? Porque muitas vezes o crente, quando ele está na vida, não em comunidade, né, mas está uma vida vivendo com pessoas que não são cristãs, muitas vezes elas associam o crente que se nega a si mesmo como se fosse uma pessoa que não tem amor próprio, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Assim, tá, obrigado. Assim, todos nós temos a necessidade de amar e sermos amados. Nós somos criados assim. Essa é uma condição básica do ser humano. E é claro que quando essa experiência ela sofre algum tipo de ruptura, ela cria em nós o que nós chamamos hoje de carência, né? Uma necessidade de suprir, de preencher espaços que de alguma maneira foram arrancados de nós ou que nós perdemos. Crianças, por exemplo, que foram abandonadas, gente que cresceu num ambiente de violência, de abuso físico, emocional, pessoas que não desenvolveram nenhuma capacidade de entrega, de doação, de se sentirem e se verem amadas e poderem amar. Então, essa lacuna que todos nós, num nível ou noutro, de uma forma ou de outra, experimentamos, não é? Todos nós conhecemos pessoas que viveram assim, passaram por isso, pessoas que têm procurado no álcool, nas drogas, na tecnologia, no sexo, no trabalho, no sucesso profissional, uma forma de preencher esses vazios, essas lacunas, né? Então, a busca pelo preenchimento disso, dessa carência ou dessas lacunas, muitas vezes acaba sendo visto como essa busca por uma autoestima, não é? Uma busca pelo reconhecimento, pela valorização, etc. São movimentos, eu diria assim, da alma humana, movimentos do espírito humano, que, como eu disse ainda há pouco, né, o nosso desejo primário, o nosso desejo primal, é o desejo do espírito. E vivemos numa cultura que insiste em dizer para nós que o desejo da carne é o que irá nos satisfazer. Ele nunca satisfaz. É como querer tampar um buraco cavando outro buraco e assim sucessivamente, e sempre o próximo vai ser maior do que o anterior. Como o consumo da droga ou do álcool, a dose de ontem nunca é suficiente, a de hoje tem que ser um pouco maior. Então, sim, há uma carência em nós. Todos nós temos uma carência, todos nós temos esse anseio, todos nós temos. E para mim a questão importante nisso é, primeiro, reconhecer que, como eu disse ainda há pouco, que nada que é finito vai preencher o desejo infinito, nada, não vai.
E que se nós não nos voltarmos para o nosso Criador, não nos voltarmos para Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, se nós não abrirmos os nossos olhos, como Paulo teve os seus olhos abertos na estrada de Damasco, nós continuaremos, como Paulo teria continuado, a confiar na carne, a preencher essa lacuna desse miserável homem que sou, como ele mesmo se autodeclarou em Romanos 7. Esse miserável homem que eu sou é um homem que procura e segue procurando confiar cada vez mais em si mesmo, nos seus recursos, na sua competência, nas suas habilidades, nos seus esforços, no seu nome, no seu sobrenome, na sua conta bancária, em tudo aquilo que ele pode de alguma maneira depositar a sua confiança, mas ele permanece como uma alma carente e uma alma em busca de significado. E assim a humanidade segue. A cultura vai sempre nos levar a pensar que a busca pela autoestima é aquilo que vai preencher os espaços vazios da minha alma carente, sofrida, adoecida, etc. Por isso que eu gosto de usar a expressão valor e dignidade da pessoa. É diferente de uma autoestima, né? Porque uma cultura onde nós buscamos autorreconhecimento, autoestima, autossatisfação e todos os outros autos que nós temos por aí, é uma cultura centrada no eu, que acredita que sempre eu consigo resolver, solucionar, preencher. Eu sou um tipo de um homo faber, eu sou um ser fabricante da minha própria realidade, e aí isso me torna uma pessoa que se afasta do Criador, se afasta da redenção e procura cada vez mais ferramentas para se autorrealizar. Ferramentas que a cultura nos oferece aos montes, ferramentas que nós temos aí sendo vendidas em cada esquina, apresentadas em cada manual de autoajuda, onde eu sou responsável por me fazer feliz, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me realizar. Eu fico olhando assim às vezes, até gente importante que diz assim, não, agora eu vou descobrir a minha essência. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa pessoa quer dizer com descobrir a minha essência? Mas é bonito, não é? E muita gente fica admirado de ouvir bobagens como essa, assim, aos montes, né? Porque não existe esse autoconhecimento, como muitas vezes é muito propagado. Mais uma vez, voltando a Santo Agostinho, Agostinho fala sobre o duplo conhecimento. Isso estava nas minhas anotações, se a gente fosse passar uns 2, 3 finais de semana aqui. Mas o duplo conhecimento de Agostinho aparece nos solilóquios dele, onde ele diz assim: permita-me, ó Deus, conhecer a Ti, para que conhecendo-Te, eu conheça a mim também, e isso é tudo. Para ele não existe um conhecimento de si mesmo sem o conhecimento de Deus. Ele diz, permita-me, ó Deus, Te conhecer, para que em Te conhecendo, eu me conheça, e isso é tudo. E é isso que a fé cristã nos ajuda a entender, é isso que Agostinho fala, e é isso que você vai encontrar nas Institutas de Calvino.
Calvino vai dizer nas Institutas que não existe conhecimento humano sem o conhecimento de Deus, e não existe conhecimento de Deus que não nos leve ao conhecimento humano, o conhecimento de nós mesmos. E ele diz, e nem sempre é fácil discernir por onde essas coisas começam. Então nós precisamos entender a necessidade do duplo conhecimento. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Para Agostinho, Deus sendo luz, quanto mais eu me aproximo dele, mais essa luz revela quem Deus é e revela quem eu sou. Para ele, alguém dizer que conhece a Deus, mas não conhece a si mesma, está enganada. É provável que não conhece nem Deus, nem a si mesma. O conhecimento de Deus não é abstrato, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que nos leva inevitavelmente ao conhecimento de nós mesmos, porque a luz divina e a verdade divina, quando incidem sobre nós, elas revelam Deus e revelam a nós. Hoje em dia nós somos muito influenciados, né? O que o pastor estava falando agora. A sociedade, ela ensina totalmente diferente do que a Bíblia ensina, né? Então, o que a gente mais vê por aí em redes sociais, em YouTube, em TV, em conferências, congressos, é ensinando a gente a você pode, você tem poder, você pode realizar, né? Isso é uma doutrina que existe hoje na sociedade, né, que a gente vive. Essa coisa de que você se basta a si mesmo e você, na força do seu braço, você consegue tudo. Os seus sonhos você vai conseguir realizar se você lutar, se você for atrás, né? E dentro disso, dessa doutrina social, aí eu quero perguntar, pastor, é possível combater essa doutrina social da autoestima, apontando para a nossa nova identidade em Jesus como sendo a fonte de onde decorre nosso verdadeiro valor? É possível a gente, como cristão, a gente combater isso diante da sociedade, apontando para Jesus, apontando para essa nova identidade que a gente tem nele? Eu só tiraria essa palavra combater, sabe? Eu não sou muito de briga, Parece não. militância, né? Não, acho que a gente não precisa preocupar com isso, não. Preocupar em combater doutrina social de autoestima. Não. Bastaria nós assumirmos a nossa nova identidade em Cristo. É isso que nós vemos na história do cristianismo. Tem um historiador, Rodney Stark, escreveu um livro, tem ele em português, chama O Crescimento do Cristianismo. E esse historiador, ele se preocupou em responder uma pergunta simples, porém importantíssima. A pergunta foi: o que fez um grupo pequeno, que na verdade começa com uma pessoa, Jesus de Nazaré, termina o ministério de Jesus, tem ali em Pentecostes 120 pessoas reunidas em Pentecostes, e chega no 4º século com uma população predominante em praticamente todo o mundo conhecido. O que levou esse movimento a crescer de uma forma tão expressiva, com gente simples, muitos deles iletrados, e se transformou num dos maiores, ou no maior movimento de toda a história? E ele vai descobrindo que o que aconteceu era que essas pessoas viviam essa nova identidade. Eles não estavam preocupados em combater nada, eles simplesmente foram vivendo essa nova realidade. Por exemplo, ele conta das 2 grandes pandemias que abalou a Europa, o mundo naquela época, mas principalmente a Europa, no 2º e no 3º século.
provavelmente varíola e sarampo, onde morreram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Os que tinham dinheiro fugiam para as montanhas, lugares mais isolados. As pessoas iam abandonando os seus mortos, os cristãos. E tem um sermão de um bispo que pregou na Páscoa de 200 e qualquer coisa, e ele falando dos cristãos, do povo de Deus que recolhiam os mortos e davam um enterro digno, traziam os órfãos para dentro de casa, cuidavam das pessoas enfermas, correndo o risco deles mesmos contraírem o vírus, e muitos contraíram e muitos morreram. Ele considerava esses cristãos como os mártires daquela época, porque com o risco da própria vida eles socorreram viúvas, e os soldados romanos que os perseguiam começavam a olhar e falaram: gente, esse pessoal está cuidando das nossas viúvas, eles estão trazendo os filhos dos nossos soldados para dentro de casa, eles estão dando um enterro digno para as pessoas que perseguiam eles. Eles acolhiam as crianças que eram rejeitadas. E as crianças, muitas crianças, principalmente do sexo feminino, e crianças que nasciam com alguma má formação, que eram rejeitadas, e a lei permitia que fossem rejeitadas, eles acolhiam. Esse historiador diz que no século 2, 3, a igreja tinha o maior percentual de mulheres do que a sociedade de um modo geral, porque ela acolhia as pessoas que eram rejeitadas, principalmente as meninas. Tem um relato que ele escreve no livro dele de um oficial romano, é muito interessante. Esse oficial romano estava em missão, se não me engano, em Alexandria, e ele escreve uma carta romântica para sua esposa, dizendo que ele ia atrasar o retorno para casa, que estava mandando soldo para ela cuidar da casa, cuidar da alimentação do filho deles, e ela estava grávida, para ela se alimentar bem durante a gravidez, e que quando a criança nascesse, se fosse um menino, que ela deveria cuidar muito bem dele, se fosse uma menina, ele diz: descarte-a, daquele que te ama e que deseja muito te ver em breve, com amor, fulano de tal. Romântico, não é? Assim, diz: olha, se você tiver uma filha, pode jogar no lixo. Agora os cristãos recolhiam. Tinham mais mulheres na igreja do que fora na sociedade. A igreja não combateu, ela não preocupou em ficar lutando contra o Império Romano, lutando contra as leis do Império Romano. Eles simplesmente mudaram a cultura, mudaram o jeito deles viverem, mudaram a concepção de casamento, de relacionamento entre o homem e a mulher, a relação entre os pais e os filhos, com os escravos. Eles foram mudando isso a partir de dentro, e em poucos séculos o mundo foi completamente transformado pelo testemunho vivo de um povo que vivia a vida em Cristo. A nossa sociedade está aí, a força da nossa cultura, os poderes culturais estão aí, e eles são muito fortes, são muito poderosos, mas o que nós precisamos é apenas discerni-los, e a resposta a eles é testemunhar o triunfo de Jesus Cristo na cruz sobre as potências. É isso que nós somos chamados para fazer, a partir da nossa nova identidade em Jesus Cristo, assumindo que o nosso valor não encontra-se nos mesmos critérios que a cultura procura valorizar aquilo que ela acredita que tem algum valor intrínseco, e a gente sabe que não tem. Uma
uma última pergunta. Estaria a autoestima ligada ao autoengano? Aí dá uma palestra, né, pastor? Isso aí. Não necessariamente, né? Assim, pensando na autoestima, não como essa tentativa imatura, infantil, de querer afirmar uma mentira, por exemplo, né? Como até comentei ontem, né? Isso, claro, é nocivo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, se não me engano, no estado da Califórnia, e em escolas de regiões e bairros muito carentes, mais pobres, onde havia um índice de violência muito grande, e descobriram que o número de evasão escolar era altíssimo, né, de adolescentes que abandonavam a escola. O índice de adolescentes grávidas era muito alto, e perceberam também que, entre outras coisas, os adolescentes ali, eles eram pouco valorizados, sofriam de uma autoestima bastante negativa. Então, os professores foram treinados a afirmarem os alunos, a fazerem afirmações positivas para os alunos, para diminuir a evasão escolar, o número de adolescentes grávidas, melhorar o desempenho desses alunos, etc. Mas não demorou muito tempo para eles perceberem que qualquer afirmação positiva que não fosse verdadeira, mais cedo do que esperavam, aqueles adolescentes iam perceber que aquilo que afirmavam acerca deles não era verdadeiro. E isso se voltava contra os próprios adolescentes. Então, criar uma falsa afirmação para tentar melhorar a estima de uma pessoa, cedo ou tarde, a gente vai descobrir que aquilo é falso, né? Alguém querer, por exemplo, me valorizar, falando coisas a meu respeito que não são reais, não são verdadeiras, não condizem com aquilo que eu sou. Em algum momento eu vou perceber que aquilo é uma grande mentira, e se eu acreditei naquela mentira, isso me torna uma pessoa ainda mais confusa em relação ao meu valor pessoal. Então, sim, num certo sentido, é possível nós desenvolvermos uma autoestima baseado em afirmações falsas. Fazemos isso muito, às vezes, com os nossos filhos, né? Tentando afirmá-los e impulsioná-los, elevá-los. Nós corremos, às vezes, o risco de inflar essa bolha, que em algum momento ela vai se mostrar frágil e vai estourar. Então, sim, é preciso valorizar. Os pais, sim, precisam reconhecer valores na vida dos seus filhos e filhas. É preciso afirmar esses valores. É preciso ajudá-los a perceberem esses valores em si mesmos. Sobretudo, no caso de pais cristãos, ensiná-los o valor da fé, o valor da confiança, o valor da dignidade intrínseca pelo fato de terem sido criados à imagem de Deus. É claro que na escola, na rua, com os amigos, é claro que eles vão encontrar pessoas que irão fazer falsas afirmações acerca deles. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esse é um recurso que o inimigo usa com muita frequência. O diabo, Jesus o descreve como pai da mentira, correto?
Mas nós sabemos que a mentira, enquanto tal, ela não existe. O que existe é uma corrupção da verdade. O que o diabo faz é corromper uma verdade e me fazer acreditar nessa verdade corrompida. Por exemplo, se ele faz com que um menino e uma menina acredite que não tem valor, que é uma pessoa estúpida, burra, incompetente, incapaz, se ele consegue convencer essa pessoa de que ela é feia, de que ela nunca vai ter nada, de que ela nunca vai ser alguém na vida, se ele convence, faz com que essa mentira se transforme numa verdade, nós nos tornamos presa do engano e da mentira. São esses os elementos, os instrumentos que o diabo trabalha, é a mentira, é o engano. E nós temos a responsabilidade, não só com os nossos filhos, mas uns com os outros, como Paulo diz, de dizer a verdade em amor. E dizer a verdade em amor não é dizer o que eu penso em amor, o que eu sinto em amor, o que eu acho em amor, não. É dizer a verdade que diz respeito àquela pessoa. Muita gente acha que dizer a verdade em amor é eu falar o que eu penso, mas com amor. Não. É a verdade que importa a outra pessoa, que é necessária a outra pessoa, para que ela floresça, para que ela amadureça. É preciso fazer isso com os nossos filhos, precisamos fazer isso entre nós, para que possamos florescer, amadurecer. Então, a mentira, o engano, ele está muito presente. Os programas de TV, a internet, as redes sociais vendem, porque isso dá dinheiro, vendem mentiras. E quando nós acreditamos e transformamos essas mentiras em verdades, nós nos tornamos presas do maligno. E o estrago que ele é capaz de fazer é imenso, é imenso. Por isso nós precisamos entender que a verdade, que é uma pessoa, não é um conceito, a verdade é Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade precisa prevalecer na maneira como nós construímos o valor e a dignidade dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos e irmãs. Amém, pastor, muito obrigada, viu? Nosso tempo se esgotou, mas muito obrigada. Nós vamos agora para o nosso coffee break, mas eu gostaria de dar um aviso aqui, né? Tem aqui alguns livros, aproveite também para ir na livraria, que está lá na Sala Ada. Temos livros lá do pastor Ricardo Barbosa. Aqui, ó, Janelas para a Vida, do pastor Ricardo. Identidade Perdida, eu já li isso aqui é uma benção. Identidade Perdida, também do pastor Ricardo. Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, dele também, né? Aqui são todos os dele. Quando a alegria não vem pela manhã, isso aqui é muito, muito interessante, né? O que ele falou sobre sofrimento, né, pastor? É esse aqui, né? E a cruz e o paradoxo da autoestima, que é o tema da nossa conferência. Esse aqui está fresquinho, saído do forno, viu? Saiu há pouco tempo, ok? Então, se você quiser, ó, você faz o kit Ricardo Barbosa. Já compra aqui todos, tá certo? Vão para o coffee break, 17h50, a gente volta para cá.